Então, pessoal, peraí, só arrumar a câmera aqui. A gente falou que você tem pressão, um terço de mNV. Então, olha só. Se você tem N partículas, né? Aqui, ó, N partículas com a massa M, isso aqui é igual a massa do gás no volume. Para um gás ideal, você pode escrever a equação de Clapeyron. NM, desculpa, falando merda, PV igual a nRT, né? Ok? Então esse aqui é o número de mols, tá? O número de mols que tem nesse volume aqui, tá? Agora veja o seguinte. Só que a massa do gás, né? A massa do gás é a mesma coisa que a gente escrever o número de mols vezes a massa molecular dele. Então o número de mols que vai ter nesse volume aqui, né, vezes a massa molecular, dá esse mesmo cara aqui, né? Então você pode escrever que isso aqui é igual a N, número de mols, vezes a massa molecular, vezes a velocidade ao quadrado. Ok? Deixa eu só pegar aqui uma borrachinha para não ficar ventando. Então vamos igualar esses dois caras aqui, né? Você tem que você tem para essa situação aqui, você pode cortar esse cara com esse cara, né? Então você vai ter o que? Que V ao quadrado, né, é igual a 3 RT sobre M, né? Então você vê que a velocidade média, né, ao quadrado das moléculas depende da temperatura e da massa molecular. Quanto mais quente, mais velocidade as moléculas vão ter. E quanto maior é a massa molecular delas, se você com uma determinada temperatura você tem um cara pesado, né, com uma massa molecular grande, a velocidade tende a diminuir. Então se você, por exemplo, tem dois recipientes, né, todos com a mesma temperatura, você tem aqui o gás hélio e o gás oxigênio, né? Se você pegar a massa molecular do hélio é 4 gramas, do oxigênio é 16. Quem vai ter a maior velocidade na mesma temperatura é o hélio, né? Então você vê que o hélio tem maior mobilidade aqui, maior velocidade, tá? Ok? Para você representar, né, uma velocidade que para você ter uma velocidade que represente a velocidade das moléculas inteiras, então você tem o tal velocidade RMS, que é root mean square, tá? Ou seja, ela pega uma média, né? Ela pega a média das coisas e acha um valor que, por exemplo, seria a representação da velocidade. Ela dá um valor que representa a velocidade de todo mundo, né? Então você tira a raiz quadrática da média. Ó, root é raiz, mean é média, e aqui square é quadrado, né? Então root mean square, tá? Quem for fazer engenharia elétrica vai falar muito de root mean square, o RMS. Atenção, RMS. Então você tem o que? Que a velocidade RMS é igual a raiz disso aí. Então fica que é 3RT sobre M. Ok? Essa aqui é a velocidade média das partículas. Ok? Se elas têm uma velocidade, né? Elas têm uma velocidade, então elas têm associada a elas tem uma energia. O que? Energia de movimento é cinética, né? Então a energia cinética você pode calcular como meio da massa vezes a velocidade, né? Então se você tem para uma partícula a energia cinética de uma partículazinha, né, de um gás ideal monoatômico, a gente está considerando gases monoatômicos, tá?
eles são apenas um átomo. Não é um gás biatômico, por exemplo, que tem 2, ou um triatômico que tem 3. Aí você tem, além do movimento de translação, ou seja, de um ponto a outro, você tem um movimento de rotação dele, vibração, é uma série de movimentos um pouco mais complicados, tá? Não é tão simples quanto esse. Isso aqui é uma análise mais simplificada, ok? Então você tem aqui, ó. Então você tem a velocidade média ao quadrado. Então a energia cinética vai ser o quê? (3RT sobre M). MV 3RT sobre Mzão. Ok? Então fica aqui a energia cinética do cara é 3 meios de M sobre Mzão, né? RT. Então mostra que a velocidade, né? A velocidade de uma partícula, a energia cinética depende da temperatura. Então você pode ver o seguinte, que a massa, né? A massa molecular, né? É o número de mols, né, que tem aqui. Peraí, massa molecular é a massa que tem em 1 mol, né? Ou seja, 1 mol é um número de Avogadro, né? Que é a quantidade de partículas que tem em 1 mol. Então, é isso aqui. O número de Avogadro é 0,2 vezes 10 a 23 partículas, né? Então você tem aqui isso aqui, você pode substituir isso aqui, você tem esse resultado. Tá ok? Então você tem a energia cinética delas, dessas partículas. Ok? Então lembre-se que, levando em consideração que gases, isso aqui é uma análise para um gás ideal, e o gás ideal é algo que não existe na natureza, é idealizado, tá? Foi inventado. A gente determinou que a velocidade deles não tem uma preferência, né? A probabilidade é igual. Você não tem gases concentrados em uma região, por exemplo, aqui tem mais gás do que outra, né? A não ser que você esteja considerando isso aqui na gravidade, né? Que aqui no fundo, né, com a gravidade, com o peso, vai ter mais gases do que aqui em cima, ok? Só que você pode aproximar um gás real de um gás ideal se ele tiver bem rarefeito, ou seja, a densidade dele é muito baixa aqui na região, ok? Então a gente vai finalizando essa parte aqui. A gente vai ver mais algumas coisas sobre a distribuição de velocidade dos gases e o caminho livre médio, tá? O que é o caminho livre médio? Imagina o seguinte, que você tem o caminho livre médio, na verdade, vamos escrever caminho livre médio, seria o caminho médio, a distância média que uma partícula percorre entre duas colisões, tá? Então, veja o seguinte, imagina que você tem um gás monoatômico aqui, ó, né, ideal. Ele tem aqui, ó, um diâmetro D, e esse aqui tem um diâmetro D. A distância entre os centros deles, que é onde quando essa distância entre os centros deles é igual ao diâmetro, aí você tem um choque, elas se encontram, né? Então você tem esse tipo de a configuração de um encontro de duas partículas é essa. Só que para os nossos cálculos a gente vai considerar, né, uma partícula grande cujo raio é 2D, cujo raio é D, né? E a outra partícula como uma partícula pontual, né? Ok? Então veja o seguinte, imagina que essa partícula está com velocidade aqui, ó, uma velocidade, né? Ou seja, esse átomo está com velocidade. Então, num determinado tempo, ele vai percorrer um comprimento, certo?
A gente pode dizer que ele descreveu um cilindro, né? Nesse tempo aqui que ele andou, cujo comprimento do cilindro é VT, né? Velocidade média. Ok? E aqui essa área, né? Como aqui é D, né? Então você tem uma área que é π d ao quadrado. Ok? Imagina que no meio desse caminho aqui, ó, tem uma densidade de partículas no meio do caminho, tá? Que ele vai se chocando, né? Vou fazer assim. Tum, 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 vai batendo, né? Então você tem esse tipo de coisa. Então, se você tem uma densidade de partículas, tá? Então você tem N, aliás, você tem N partículas no volume, né? No volume desse cara. Então o número de partículas é essa densidade vezes o volume. Só que o volume que ele tem aqui é esse produto dessa área vezes o comprimento. Então fica π d ao quadrado vezes isso aqui, né? Beleza? Isso. Daí, deixa eu ver como é que era. Será que eu esqueci como é que faz agora? Peraí que eu já fiz isso aqui em algum lugar. Agora a gente precisa fazer o caminho livre médio, né? Aqui, agora a gente precisa fazer isso. Tá. Aí o caminho livre médio, né? É a distância que ele percorreu, né? Ou seja, VT sobre o número de partículas. Se você tem N partículas nessa distância, é porque você se chocou com N vezes, né? Então você tem o seguinte: dp π d ao quadrado vezes o tempo, né? Então fica, pode cortar isso com isso aqui. Então o caminho livre médio depende da densidade de partículas vezes sobre o diâmetro ao quadrado da partícula. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí, tá? Então isso aqui já caiu na prova do ITA de Química, tá? Caminho livre médio de partículas, acho que na prova de 89, 87, né? Pode ser que eles repitam, porque eu já vi cair repetir questão de provas antigas nas provas mais recentes. Então não deixe pra lá esse assunto, ok? Vamos passar para o terceiro vídeo. Abraço.